para mais um Live Pop Geeks. Está rolando e a gente não está ouvindo nada, mas o negócio é seguir em frente. Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui na Rádio Nicolás de Oliveira. Aê! Agora sim, ouvindo tudo. Boa noite a quem nos assiste. Estamos na Rádio Geek, nos estúdios. E Só muito aí. felizes de estarmos de volta. Ao vivo, para você que nos acompanha aqui direto do Facebook e também do YouTube, né? Muito bem. Lembrando que estamos aqui com mais um live que vai ao vivo às terças-feiras, agora das 19 às 20, né, Isso Gil? mesmo, marque nas agendas. Exatamente. E nos trabalhos técnicos da mesa de som, ninguém menos que Gabriel Pazotto. É isso aí. Estou ao lado da Gil Oliveira. E eu ao lado de Cal Tóquio, Minha nobre parceira. famoser. Nem tanto. Gente, a gente tem um monte de notícia divertida, porque a ideia do live, só pra você que tá pegando de carona, né? É o seguinte, toda semana a gente traz um monte de notícias de cunho geek, nerd, ligado à cultura geral, artes, entretenimento e um monte de coisa divertida, né? Olha, a gente se diverte bastante produzindo as pautas e também apresentando aqui. E com certeza pra você que assiste é uma diversão também. Antes que a gente comece, é o seguinte, neste estúdio ninguém tem Covid, certo, Gil? Certo. Então a gente já deu o exemplo pra você que tá em casa, né? Você que tá na rua, né? Eita, olha o Pazotto, gente. Coitado moço, né? Você que tá em casa, cuide-se, né? A gente já tá aqui, a gente já se encontrou outras vezes, né, Jusita? Né? Isso aí. Por enquanto, todos vivos, né? Então a gente vai tirar a máscara, mas fiquem atentos em casa, hein, crianças? Até porque a Ju é essa graça de pessoa, né, gente? Então, né? Ela fica muito mais... Tirou a máscara ficando só de É máscara. uma beldade espontânea sem máscara. Olha, Parceira! simbora começar com Bora nós! algo incrível que eu captei aí, enfim, né? Pra gente continuar aquelas notícias, assim como na terça passada, falando sobre a nossa quebrada. Existem alguns coletivos periféricos que publicam zines, publicam quadrinhos e, em especial, eu quero falar de um que se chama O Inimigo Invisível, que ele foi produzido justamente para que as periferias, para que as nossas quebradinhas, para as nossas crianças e também para os adultos combaterem o coronavírus. Enfim. Esse é o inimigo invisível, é o coronavírus. Exatamente. Muito bem, muito bem. Com a flexibilização das medidas de distanciamento social, a população está retomando os antigos hábitos, o que é ruim, né? Enfim, apesar da pandemia continuar e a gente já ter registrado tantas mortes e tantos casos, enfim. Por isso, em meio, né, desse processo todo, coletivos das periferias procuram meios de seguir a conversa sobre os cuidados em meio a tantos obstáculos. Falando um pouquinho sobre o Inimigo Invisível, Manda, Ju. o coletivo O Corre, com uma parceria com o Sesc Interlagos, que é um Sesc incrível que tem aqui na Zona Sul de São Paulo, apresentou essa HQ, que é uma história em quadrinhos original, que nasceu na periferia e pensada também no nosso público. Que legal, hein? Enfim, é um momento complicado, né, de luta, de resistência das comunidades durante a pandemia, porque a gente sabe que a corda sempre vai arrebentando, né, pra esse lado mais fraco. Muita gente das quebradas aí é quem se manteve, né, nos seus ambientes de trabalho, enfim, quando o pessoal fala assim, serviços essenciais, muita gente da quebrada tá atravessando aí pra chegar até esses postos de trabalho e algumas outras pessoas que não necessariamente são só da quebrada estão se descuidando. Que legal. Só antes que a Ju continue a notícia, que a notícia é boa, né? Vale lembrar, a Ju comentou agora do Sesc Interlagos. O Sesc é o Serviço Social do Comércio. Ele tem várias unidades. A gente está falando de uma unidade aqui na capital de São Paulo. E lembrando que num outro programa recente nosso, a gente falou que o Sesc Catanduva, que é no interior de São Paulo, do estado, né? A gente estava falando justamente sobre uma disputa de mangacas, né? Ou seja, o Sesc ele lançou uma forma de interação com o público por meio das redes sociais em que o cara se inscrevia, né? E fazia o seu desenho de mangá e participava dessa disputa, dessa batalha, como eles chamavam, né? Batalha mangaka, né? E é bacana ver essas linguagens artísticas no Sesc, né, Gil? Continua. Exatamente. E foram impressas mais de 1.500 cópias dessa revistinha,
né, enfim, dessa HQ, que trata sobre a prevenção contra a doença, como cuidar de si e do coletivo, como colaborar com a comunidade. E essas cópias foram juntas a uma cesta básica. Então, foram distribuídas as cestas junto com essa cópia da nossa revistinha, né, dessa obra de arte. E falando aí sobre a história em si. O leitor, ele conhece o Jonas, que é um garoto de quebrada que, entediado de assistir às aulas da distância, eu que diga, os meus alunos que o digam, imagina como é o coronavírus. Assim, ele pensa no corona como um vilão e a sua irmã, Joana, é a heroína fazendo um corre importante no seu bairro. Ao longo da história, misturam-se os olhares desses dois irmãos que encaram a realidade do cotidiano na periferia diante da pandemia do Covid-19. E, enfim, o coletivo, ele atua no Grajaú, que também é do extremo sul aqui de São Paulo. Na capital paulista. Essa criação foi inspirada num outro trabalho dele e de outras pessoas que integram esse grupo, esse coletivo, que é o livro para colorir, repintar, repensar e recriar, também sobre esse assunto, para trazer reflexão durante o isolamento social. E falando um pouquinho dos grandes artistas. Lucas Luciano, que é um artista multimídia autônomo e educador. Lucas Andrade Luqueira é um parça meu, ele fez aí HQ, né? Produziu junto com outras pessoas. A Ju fala com conhecimento de causa, ela conhece os caras. Não é assim, ouvi falar, não, eu sei quem é o cabra. A gente se conheceu em evento e ele é um cara muito maneiro. Muito o Lucas legal. Andrade, ele é ilustrador, perdão. Eu ia falar inspirador também, viu, amigo? Também inspirador. Ilustrador, né? E educador de biologia. E depois dessa ação, vários serviços de assistência à família, crianças e adolescentes usaram como material pedagógico durante a quarentena. E eu posso dizer que eu também, é algo que eu tenho indicado para outras pessoas. Então tem em formato de áudio, também o Inimigo Invisível. Tem ali num PDF para poder passar para outras pessoas. E muita gente de várias escolas tem usado como material pedagógico ou mesmo ali um suporte para ensinar e, claro, né, atingir essa galera. Só aproveitar o que a Ju está comentando, você que está nos ouvindo em áudio, obviamente você não viu nem a imagenzinha que a gente colocou aqui em algum momento falando dessa notícia e mostrando a arte do gibi. Mas a gente tem o Pop Geeks, que é o nosso site homônimo, né, o programa, e no site a gente vai subir a informação que a gente está passando agora com os devidos links de Spotify para você ouvir a história, né? Esses outros links aqui também para você poder acessar e ler gratuitamente na rede esse material. E aproveitando também, Gil, você comentou aqui que é um pessoal da quebrada do Grajaú, né? Que é aqui a zona sul da capital paulista, né? E tem um pessoal que se envolve. É uma galera forte, a galera envolvida, né? ativa. É bacana isso, né? Assim, não que as outras regiões de São Paulo também não tenham coletivos artísticos, as pessoas envolvidas, mas assim, ali para aquela região, Capão Redondo, Grajaú, a gente tem um monte de iniciativas, inclusive, né, a gente teve o ano passado o Perifacom, que surgiu ali, haveria esse ano, mas a pandemia, assim como no resto do planeta, estragou o barato da Perifacom esse ano, né? Mas é bacana ver que surgem essas iniciativas e é um pessoal que não fica limitado a falar assim, pois é, o poder público não chega aqui, pois é, a cultura não chega aqui. A gente faz cultura, a gente faz acontecer. Isso é muito bacana. E a gente sempre vai multiplicando. Eu acho que a grande sacada, né, desses coletivos é isso. Porque mesmo, não vou conseguir atingir outras pessoas em outros lugares. Como que a gente pode atingir as pessoas, né, de diversos ambientes que, enfim, as que leem? Então a gente vai produzir um conteúdo virtual para quem lê. E para quem não? Para quem vai poder nos ouvir. Então a gente sempre vai pensando nessas outras possibilidades, o que é muito maneiro. E eu vou falar também de zine. Durante o período da pandemia, eu tinha produzido um vídeo ajudando alguns alunos, né, nos seus TCAs, que é um trabalho de conclusão ali para os nonos anos nas escolas da prefeitura aqui de São Paulo, falando sobre o fanzine, que até então, até eu não conhecia tanto sobre. E eu quero falar do zine livro, do zine livre. É um livro, mas é livre. É um livro livre. Né? O fanzine, ele é um formato que eu achei sensacional e que super se comunica com a gente, sabe? Assim, independente de idade, mas, né, tendo ali um espírito jovem. A gente sempre transmite ali com poucas palavras e com uma colagem bacana aquilo que a gente quer mostrar.
E é o caso do zine, do coletivo Imargem, que também é do Grajaú. E falando aí da Estela Cunha, que é educadora integrante dessa iniciativa, e ela fez aí esse zine livre, que também, durante esse período de distanciamento social, fala sobre esse diálogo com as periferias sobre o coronavírus e todo esse período, né? Então, uma devolutiva dos movimentos que sempre vão recebendo esses materiais, sempre são devolutivas importantes, né? É um feedback muito importante e são devolutivas boas. Então fica aí a dica para você procurar o Zine Livre, que você também pode acessar pela internet e compartilhar com mais pessoas. Muito, muito legal, né? Só lembrando que o Zine, como a Ju está falando, num período da humanidade pré-computadores, né? Ou até mesmo na primeira geração de computadores de até 8 bits, né? O pessoal fazia, ou seja, aquelas primeiras interfaces gráficas que a gente tinha, né? O pessoal fazia Zine com colagens, como a Ju está falando, ou seja, recortar papel, recortar jornal, desenhar, tirar cópia xerox, fazer fotomontagens na unha, né? Hoje a gente faz isso tudo no Photoshop, bico, né? Mas fazia-se isso e dos zines saíram grandes ilustradores, grandes artistas. Tem profissionais que passaram a sua vida ao longo de décadas realizando zines. O Marcati, que é um profissional aqui de São Paulo, é reconhecido por esse trabalho também. Então o zine, gente, e ainda hoje ele é muito utilizado, como a gente está vendo aqui, né? Em processos educacionais para inserir o pessoal nesse trabalho de artes visuais, de artes gráficas, no início da editoração. É sensacional. Então, você que gosta desse tipo de linguagem, desse tipo de arte, envolva-se, procura quem faça zines ou quem ensine, né? E participe, né? O Sesc, que foi inclusive citado aqui, é um bom ambiente, tem quase 40 unidades no estado de São Paulo, sem contar os demais estados, né? Que tem bastante iniciativa nessa área artística. Muito bom, Ju. Excelente pauta, hein? É nóis. Olha só, hein? Eu vou mudar de